Olá, caríssimos irmãos. Mais uma vez estamos aqui procurando levar esse Evangelho de Jesus para cada um de nós. E hoje nós estamos trazendo um questionamento que hoje está sendo, vamos dizer assim, a epidemia do momento. As pessoas falam muito de reforma íntima. Mas fala-se de reforma íntima antes. Fala-se muito de autoconhecimento. O autoconhecimento é o caminhar dentro da reforma íntima. Porque ninguém vai para o autoconhecimento sem dizer assim para você, para mim, para cada um da gente: eu quero me reformar. Intimamente. Porque a reforma, ela não se encontra fora de nós. Fora de nós são as ações e as atitudes que denotam para quem está fora da gente e para quem interioriza isso dentro da gente como algo de transformação. E versando por essa transformação, aí a gente vai se deparar com o quê? O autoconhecimento. Poxa, eu preciso do autoconhecimento para reformar-me intimamente. Mas antes eu preciso colocar para mim que eu preciso me reformar intimamente. Porque nós vamos às estantes da vida, nós vamos encontrar todo tipo de livro hoje de autoajuda. Você encontra um livro de autoajuda, como você vai colocar isso para dentro de você como monetização, monetizar você, sem você estar preparado para aquilo que está lá? Então, para isso, o primeiro passo é você dizer: eu preciso me reformar intimamente. Porque quando a gente diz que precisa se reformar intimamente, os portais começam a se delegarem para a gente e se abrirem para a nossa vida. E automaticamente, olha lá novamente, automaticamente no autônomo da vida, nós vamos procurar o quê? O autoconhecimento. Aí nós estamos linkando uma coisa com a outra. Nós estamos numa horizontalidade da vida. E aí, encontrei aqui um livro de Ney Prieto. Ney Prieto, no seu livro Manual Prático, ele nos retrata de que forma nós possamos dar os primeiros passos para a reforma íntima. E ele traz 6 passos para a reforma íntima. Poderia ser 10, poderia ser 1, poderia ser 2. Mas dentro da sua abordagem, ele traz 6 passos. E hoje nós vamos ver alguns desses passos. O primeiro passo para a reforma íntima, ele que se questiona: o que é a reforma íntima? Eu digo para mim, eu quero me reformar intimamente, mas para isso eu preciso saber o que é a reforma íntima. E a reforma íntima, a primeira coisa que ele diz é que é um processo contínuo do autoconhecimento. Olha lá. É um processo contínuo do autoconhecimento. Então, quando a gente se depara com o autoconhecimento, nós intrinsecamente estamos fazendo um processo da reforma íntima. Ela é contínua. Ela não é, hoje eu faço, mas amanhã eu estou com preguiça, eu não vou fazer. Não. Ela tem que ser diurnamente, isto é, dia após dia, momento após momentos. Porque ao passo que nós erramos, ao passo que nós caímos, nós temos diante da reforma íntima e do autoconhecimento o quê? A prerrogativa de dizermos: opa, eu errei, para por aí. Vamos voltar um passo atrás e refazer o caminho. Nesse refazer o caminho, lembra um pouco aquela passagem de Jesus, quando ele diz: quando fores entregar a oferenda ao altar, antes de colocares a oferenda no altar, olhas para trás, verifica se lá atrás deixasse queixas, deixasse alguém a chorar, deixasse alguém com algum problema delegado por ti, voltas a esse caminho
se redime, se reconcilia, se perdoa com todos aqueles adversários no caminho, e aí tu retornas pronto para entregar a oferenda no altar. Porque a oferenda no altar significa plenitude. Nós só estaremos de plenitude quando nós deixarmos o último centil, assim como o mestre nos diz. Só sairemos daqui quando deixarmos o último centil, o último tio, o último jota a cumprirmos. Não a pagarmos, mas cumprirmos dentro do resgate de nossas vidas. E esse é o processo ciclicamente, o processo de evolução. E dentro desse processo de evolução se encontra o quê? A reforma íntima que você, que eu, que nós estamos querendo. Aí ele diz mais adiante: de conhecimento para nossa intimidade espiritual, porque não é o conhecimento para fora de cada um da gente. É a intimidade. Qual a sua intimidade com Jesus? Qual a sua intimidade com a divindade? Qual a sua intimidade com o que acessa você para fora de você? Qual a sua intimidade com a sua transformação e reposição daquilo que você está transformando? Modelando-nos progressivamente na vivência evangélica, dentro dos evangelhos. Dentro dos evangelhos, nós estaremos fazendo o passo a passo de nossa existência. Em todos os sentidos, é a transformação do homem velho, carregando de tendências, de erros seculares, do homem novo, atuante na implantação dos ensinamentos do Divino Mestre, dentro e fora de si. Olha lá, quando nós passamos por esse processo, e quando nós nos permitimos passar por esse processo, que a palavra correta é essa, nós temos que nos permitir, nós começamos a trilhar o caminho do homem novo. Não é que o homem velho, Marcos, vai ficar jogado lá no canto, dentro de um guarda-roupa, ou dentro de uma caixa de sapato. Não. Este homem velho, com os seus defeitos, com os seus erros, ele terá que ser trabalhado pela vontade do autoconhecimento, pela reforma íntima, para que possa ser o quê? Transfigurado. Aí nós estamos fazendo o processo da mutação. E essa mutação em si, em nós, é intimamente, é espiritualmente nossa. Porque só assim nós estaremos transformando o homem velho no homem novo, sem deixar máculas. Aquilo que eu falei anteriormente, olha lá, ó. Quando tu fores deixar a oferenda no altar na plenitude, tu olhas para trás e vê se tem alguém reclamando de ti. Se tiver uma mãozinha erguida, dizendo ele me feriu, eu ainda estou com um ferimento causado por ele, ainda há mágoas e ressentimentos, aí nós temos que fazer o processo regresso, para que nós possamos nos reconciliar com aquele adversário, e aí retomar novamente a nossa vida, dentro do autoconhecimento para a reforma íntima. Esse é o primeiro passo, e é um passo primário na nossa vida, porque muitas vezes nós queremos fazer esse processo da reforma íntima sem nos desapegarmos dos nossos vícios. Saia da cadeira, levante-se dela, deixe a Netflix, deixe os passeios que muitas vezes não são conducentes ao seu processo de resgate de sua vida, e quem sabe de outras vidas. Reposicione-se, entre no clima do reconforto pessoal, para que daí você possa realmente ter o primeiro passo para a reforma íntima, que é exaurindo o autoconhecimento. Mas esse autoconhecimento, ele vem à frente dele também a autorrealização, porque aí é que move situações adversas.
Segundo passo. O segundo passo, Ney Prieto diz o seguinte: por que a reforma íntima? Para que eu vou fazer a reforma íntima? Eu estou tão bem confortado aqui nesse sofá, aqui nessa maravilha aqui, uma televisão imensa, uma sala imensa, uma estante completa de livros. Para que eu vou fazer essa reforma? O que é que algo está me incomodando? Olha, quando nós estivermos pensando dessa forma, não estamos prontos para o primeiro passo. Isto é, nem sequer cogitamos em nossas vidas o primeiro passo, que é a reforma íntima através do caminhar do autoconhecimento. Nós estamos apenas confortados em nossas vidas, no nosso pequeno mundinho, que é tão pequeno e nós achamos que é enorme, porque não cabe em nossos bolsos. Mas diante da segunda prerrogativa que ele nos dá, por que a reforma íntima? Ele nos diz: porque é o meio de nos libertarmos das imperfeições e fazermos objetivamente o trabalho de burilamento dentro de nós. Você, nós estamos prontos para este trabalho? Burilarmos é pegarmos uma pérola, ou melhor dizendo, pegarmos uma pedra bruta e você ser aquele agente que vai lapidá-la, mesmo sem saber que no seu íntimo dentro dela existe um brilho reluzente. Mas todo dia você tem que pegar o seu martelinho e seu escopo, dia após dia, martelando nessa pedra bruta, até chegar no seu tocante brilho parco. Porque o brilho reluzente ainda virá com novas lapidações, com novos trabalhos de progresso, que simplesmente, ao verificarmos aquele brilho parco, nós começamos a denotar algo de transformação em cada um da gente. E aí a gente começa a se questionar e se perguntar: opa, comecei o dia certo, errei ali, vou me perdoar ali, fazer o que Santo Agostinho, na questão 919, dizia: quando vivia aqui na terra, antes de dormir, após um dia, e antes de colocar a cabeça no travesseiro, ele se redarguia durante o dia do que fez, do que deixou de fazer, se feriu alguém, se magoou alguém, se tem algo a perdoar com alguém, ou se desculpar com alguém, ou se refazer o caminho com alguém, para que no outro dia, na minha caderneta, eu tenha isso anotadozinho, e aos primeiros raios do sol, eu possa fazer uma prece reconfortante diante de minha vida, e fazer os primeiros passos ao encontro de cada pessoa dessa a refazer o caminho. Este é o segundo passo, e que mais adiante ele ainda nos afirma. Ele nos diz: conduzindo-nos compativelmente com as aspirações que nos levam ao aprimoramento do nosso espírito. Ora, nós queremos que o nosso espírito seja aprimorado, mas de que forma? Sentadinho aqui na cadeira do papai? Sem sair de sua acomodação? Sem fazer este movimento de dentro para fora? De que forma eu estou fazendo este movimento? Mas eu estou errando ainda em fazer esse movimento, mas diante do processo, você tem que fazer o processo também da autodesculpa, do auto-perdão, da auto-benevolência, da auto-indulgência para consigo mesmo. E aí você, refazendo esse caminho, você vai se dar continuidade a este mesmo caminho, essa trajetória da reforma íntima dentro do autoconhecimento. Porque a autorrealização está por vir. É o terceiro passo, possivelmente, em nossa vida. Para que a gente vá fazer o quê? A
prática, ao exercício na prática. Mas eu errei na prática, estou reprovado. Não, você tem direito a uma recuperação. E essa recuperação, muitas vezes, nós vamos atingir, talvez em uma outra roupagem, em uma outra reencarnação. Este é o segundo passo para a reforma íntima. Terceiro passo. Ora, já fizemos o primeiro passo. Tenho o entendimento que eu quero a reforma íntima. Sei que a reforma íntima é uma sequência para o autoconhecimento. Dentro desse autoconhecimento eu começo a me trabalhar, a me corrigir diante dos erros. Vou para o segundo. Dentro do segundo passo, por que é que eu estou fazendo isso? Para me trabalhar, para me burilar, para me aperfeiçoar cada vez mais, mesmo sabendo que eu serei chamado aos erros. Os erros serão sucessivos na minha vida, na minha caminhada. Porém, eu já tenho o primeiro passo à vontade, já tenho o entendimento do segundo passo, que eu posso parar e retornar, e refazer o caminho. Eu não sou mais um homem comum. Eu sou o homem que quer alguma coisa. Deixei de ser o homem comum, que é o homem velho, e agora eu estou tomando uma nova roupagem do homem novo. Eu estou tentando colocar na minha vestimenta a túnica nupcial, para que dela ela possa ter uma brancura que ainda hoje está encardida. Mas quem sabe não são os produtos químicos que a natureza nos dá, mas são os produtos espirituais dentro de nossos sentimentos para a nossa evolução. E aí, quem sabe, ao longo de nossa jornada, essa túnica se torne branca, com o brilho da pérola. Terceiro passo. No terceiro passo ele nos diz, para que a reforma íntima? Ora, por que a reforma íntima? Para que a reforma íntima? Aí ele nos diz o seguinte, para transformar o homem e a partir dele toda a humanidade, ainda tão distante das vivências evangélicas. É só nós olharmos hoje o nosso campo vibracional da humanidade. Guerras, insatisfações, pandemias, vírus, cada um pensamento desses grupos, sempre fomentando o quê? A destruição, o autocontrole, o autoextermínio, tudo dentro do alto, mas o alto da maldade, o alto da perversidade, o alto de que esta reforma íntima ainda não passou pelo crivo da transformação, da tentativa do autoconhecimento para ter o entendimento, porque eu quero a reforma íntima. E aí mais adiante, dentro desse terceiro aspecto, ele nos coloca, urge enfileiramentos ao lado dos batalhadores das últimas horas, pelos nossos testemunhos, respondendo aos apelos do plano espiritual, entregando-nos na preparação cíclica do terceiro milênio. Ora, estamos no terceiro milênio. Era de Aquários, a era em que o mar está adentro do aquário. Mas que aquário é este? O aquário que eu tenho um peixinho beta ali? Não, o aquário que somos nós vivendo no mundo. Estamos dentro desse imenso aquário chamado Terra, planeta com mais capacidade d'água do que Terra. E o que é que nós estamos fazendo para a nossa transformação? É disso que o terceiro item nos traz. O que é que o que é que você, o que é que nós estamos fazendo para que nós possamos nos transformar diante daquilo que nós queremos, que é
Para que a reforma íntima? Para isso. Para nós termos um contato maior com a humanidade e não extermínio da humanidade. Para que nós possamos trabalhar melhor com a humanidade ou para a humanidade. Você, eu, nós somos parte desta humanidade. Esse é o questionamento do porquê a reforma íntima. Quarto item que ele coloca para a gente. Onde fazer a reforma íntima? Ora, nós já tivemos o que é a reforma íntima, por que a reforma íntima, para que a reforma íntima, e ele nos traz, vejam bem que são perguntas quase equacionadas uma na outra. Para onde fazer a reforma íntima? E ele nos diz, primeiramente dentro de nós mesmos. Claro, jamais a reforma íntima poderá num celular. Ora, o meu celular é de última geração. Isso é tecnologia, gente. Isso está dentro do viés da tecnologia. Tudo que nós fazemos tecnologicamente, construtivamente, é uma reforma também, porque saímos da caverna. Mas não é essa tecnologia que vai me dar a capacidade dentro de mim de ser melhor. Muito embora esta tecnologia pode me levar para os abismos da vida. E não procurarmos ser o melhor intimamente conosco e com Deus dentro de nós. Porque somos co-criadores. E dentro dessa co-criação da divindade, nós temos que encontrar a nossa grande responsabilidade para com a co-criação, aquilo que nós vamos pegar aqui na Terra, no planeta Terra, e fazemos a grande transformação para a humanidade. Será que é isso que nós estamos fazendo? E aí, ele continua dentro desse quarto item. No nosso relacionamento com familiares, colegas de trabalho, amigos e inimigos, e ainda nos meios em que colaboramos desinteressadamente com o serviço ao próximo. O que é que você está fazendo para mudar você em relação àqueles os quais você vive dentro do seu próprio lar? Porque a grande batalha nossa não é lá fora. A grande batalha nossa é dentro dos nossos lares. É com o pai, é com a mãe, é com o irmão, é com o filho, é com o genro, é com a nora, é com aquele grupo que vai aumentando o seu ciclo familiar. E este ciclo familiar se destina ao trabalho, à congregação que você faz parte, seja ela qual for, a religiosidade que você coloca sobre você, àqueles que estarão com você afeiçoados pelos seus pensamentos, pelas suas vocações, pelas suas atitudes, pelas suas vontades, enfim, por tudo aquilo que você respira e transpira. Este é o quarto item para que você diga: eu preciso me reformar para atingir este patamar. É com você, é comigo, é com nós. É sobre nós que estamos falando e não sobre o outro. É sobre cada um de nós que precisa mudar. Quinto item, ele nos diz: quando fazer a reforma íntima? Parece com a terceira, né? Para que a reforma íntima? Mas ele coloca aqui, quando fazer a reforma íntima? E quando fazer? Ora, eu tenho todo esse conhecimento, já me abordei disso tudo, agora quando fazer? Não, vou deixar para amanhã, porque hoje eu estou cansado. Não, amanhã. Ou quem sabe fazer como muitos que dizem assim: eu já sei de tudo, deixa para amanhã. Ou quando eu vier da próxima vez eu faço, eu mudo tudo. Ou quando eu tiver velhinho, porque agora eu estou novo, moço, ainda não tocou em mim. Aí vamos ver o que ele diz nesse quinto item. Quando fazer a reforma íntima? Aí ele nos traz
O momento, não se surpreendam, mas o momento é agora. Não tem tempo mais para a gente esperar. E é já. Agora e já. Não é amanhã, não é ontem, é para hoje, é para agora. E dentro dessa prerrogativa, ele nos coloca, não há mais o que esperar. Saulo, quando ao longo do caminho de Damasco, ele vai em busca de Ananias para matar Ananias, porque era o cristão que ele naquele momento ia atrás. Ananias estava arrebanhando pessoas, cristãos, levando a mensagem de Jesus. E Saulo, emblematicamente naquele caminho, já era por tempo de enxergar Jesus. E quando ele vê a luz, ele entende. E faz a primeira pergunta. Ou talvez a célebre pergunta: o que queres que eu faça? O que queres que eu faça? Somos nós que temos que fazer. E temos que fazer o quê? Agora. Não é amanhã. Não é esperar que o sol se ponha, não é esperar que a lua chegue, não é esperar que a chuva venha, não é esperar que algo inusitado aconteça. Mas fazer com que este movimento de dentro para fora seja um movimento diário. E seja um movimento de mudanças. E essas mudanças precisam ser pontuadas e acentuadas, mesmo que ao longo do caminho possamos ter várias cascas de bananas que nós possamos cair. Mas lembremos-nos que cada queda é o teste para sabermos que ainda não estamos prontos. Porque diante do orgulho e da vaidade possamos achar que somos já prontos. Quando não, é preciso ainda muito caminhar, muita bagagem, para chegarmos a algum local e ao ponto de estarmos prontos diante de todo o processo cíclico da reforma íntima. Espírito de luz. Sexto item, para fecharmos, ele nos diz como fazer a reforma íntima. Interessante, né? Quando fazer, onde fazer, para que a reforma, porque a reforma íntima, ele vai agora e nos coloca no canto da parede, como fazer a reforma íntima. Aí ele nos diz, ao decidirmos iniciar o trabalho de melhorar a nós mesmos, quando é que você, quando é que eu, quando é que nós vamos tomar essa decisão? Para a quinta pergunta? Não. Quando fazer a reforma íntima? Não. Como fazer a reforma íntima? Iniciar o trabalho, melhorar a nós mesmos em dois meios mais efetivos. É o ingresso numa escola de aprendizes do Evangelho. Que escola você se encontra? Qual a sua escola? Qual a tua escola mesmo? Qual a minha escola? Qual a nossa escola? Aí ele nos coloca, cujo objetivo central é exatamente esse. Não importa qual a escola que você esteja, que você seja. Não importa. Escola não é bandeira. Escola não é segmento. Escola é o ponto de apoio ao qual você vai se referenciar e encontrar dentro desse Evangelho de Jesus a mudança interior em você. Temos que abdicar de nós, o egoísmo, a vaidade, a presunção, a ambição, a prepotência. Olha, estou contando aqui 5. Mas desses 5, se nós tentarmos trabalharmos eliminando o egoísmo, opa, já estamos fazendo muita coisa nessa escola. Porque em momento algum Jesus mostrou ser egoísta. Ele dividiu.
Ele dividiu aquilo que não tinha. Trouxeram para ele uma cesta de pães, 2 pãezinhos. E ele pegou esse pão e transformou em infinidades. Trouxeram para ele 2 peixes. E ele pegou esse peixe e transformou em uma grande infinidade. Essa é a reforma íntima que nós devemos dar seguimento. E para nós concluirmos, ele nos diz o quê? Daí em diante, o trabalho continua de modo progressivo, porém, com mais entusiasmo e maior disposição. Mas também, até sozinhos, podemos fazer nossa reforma íntima, desde que nos empenhamos com afinco e denodo, vivendo coerentemente com os ensinamentos de Jesus. É o ensinamento de Jesus que traz para nossas vidas a prerrogativa do não julgamento, do não matar, do não roubar, do não saquear, do não lesar, sempre não. E dizendo sim a gente, seja luz. E quando tu for luz, quando nós formos luz, nós teremos o grande entendimento daquilo que Jesus disse: brilha a vossa luz. E quando você tentar brilhar a sua luz, fazer com a sua luz brilhe nos ambientes que você chegar, você vai entender que é esse evangelho que faz toda a diferença na reforma íntima do autoconhecimento pautado dia a dia em nossas vidas. Então que Jesus nos dê força e coragem para que diante deste pequeno manancial de rosário em 6 questões só, que poderíamos parar numa primeira, e dela fazemos o grande trampolim para nos moldarmos e para nos modificarmos. Sejamos luz em nossos caminhos. Reforma íntima, acesse ela. Não é .com.br, mas é ponto Evangelho de Jesus. Muita paz.